Plata não é empurrado, a bola era dele. E ele entrava na área com a bola na perna esquerda, estaria sob seu domínio e ele teria toda a condição de fazer o gol. Olha, se o torcedor de algum outro clube quiser fazer um levantamento desse, vai encontrar também motivos, porque eles erram o tempo todo. Não acho que exista uma má vontade de um árbitro para com um determinado time. É porque você sendo flamenguista, rubro-negro, você vai ficar prestando atenção nos jogos do Flamengo e nos erros que eventualmente, ou lances que você pode achar erro e que de repente são apenas polêmicos, né, discutíveis, envolvendo seu time. Não significa que ele erre contra o seu time só. O grande problema desse tipo de árbitro é que eles são muito ruins. Eu acho que o maior crime que eles cometem contra o futebol, até eu falava sobre isso mais cedo, você pega o Palmeiras. O Palmeiras gosta de marcar alto em alguns momentos, pressionar o adversário no seu campo. O Flamengo tem isso como uma proposta de jogo muito clara. É muito difícil jogar assim no Brasil. Por que acontece? Ontem foi o tempo todo, dos dois lados. Especialmente do Atlético, né? Mas dos dois lados aconteceu. Você tem a bola, você está no campo de defesa. O adversário vem para roubar a bola. O que você faz? Espera o contato físico, qualquer contato. Encostou, não precisa ser falta, não é falta. Só encostou, se aproximou, vai tentar o desarme. Você cai. Você se joga. Ele dá a falta. Porque isso é uma espécie de proteção do árbitro. No jogo Palmeiras e Atlético, houve uma disputa de bola que gerou um dos gols, que foi o Vitor Roque com o Rômulo. Os dois são muito novos, né? O Rômulo tem 21 anos, o Rômulo, jogador do Atlético. E o Vitor Roque ganhou a disputa de bola, embora seja menor que o jogador adversário, ganhou a disputa de bola e seguiu a jogada. O cara se desabou em campo. Saiu o gol do Palmeiras e ele continuou caído. Ficou lá, o gol foi do Maurício até. Ele ficou caído. Para quê? Para ver se ia para o VAR, claro, né? Para enrolar o máximo para ver se vai para o VAR. E o gol foi validado corretamente. Mas se fosse o contrário, o jogo em Belo Horizonte, imagina a chiadeira, porque a torcida local, né? De repente o árbitro fica, nossa, foi ou não foi falta? E pode voltar atrás. Então os jogadores ficam usando essa artimanha porque eles dão a falta. É urgente que a CBF, a Comissão de Arbitragem, determine, não é orientar, é uma ordem que se é dada. Gente, falta é falta, vírgula, porra. Não é possível que vocês marquem falta porque o cara encostou no outro. Ontem foi o tempo todo. O Bruno Henrique faz isso o tempo todo, gente. Cavando falta, jogando também. Quando o Bruno Henrique cai, quando eu vejo o lance do Bruno Henrique caindo, eu parto do princípio de que não foi nada. Para no replay eu tentar enxergar alguma coisa. Quase sempre é nada. Se joga o tempo todo e reclama. Estou falando do Bruno Henrique para deixar bem claro que isso aqui não é um comentário com relação aos jogadores do Atlético, apenas. Qualquer um. Então acho que ele sabota o jogo de futebol. Ele prejudica o espetáculo. E ontem ele fez isso o tempo todo. O tempo todo. E acho que na jogada do Fausto Vera com o Gonzalo Plata, para mim aquilo é uma claríssima chance de gol, porque o Júnior Alonso só chega na bola porque o Plata é empurrado. Se o Plata não é empurrado, a bola era dele. E ele entrava na área com a bola na perna esquerda, estaria sob seu domínio e ele teria toda a condição de fazer o gol, como ele fez o gol na final da Copa do Brasil. Repito, quando ele finalizou, não com a perna boa. A perna boa dele é a canhota. E o cara não foi expulso. E ele expulsou o Asensio, né, do Real Madrid, no Mundial de Clubes, no lance também que tem semelhança, o que evidencia uma certa falta de critério. É porque ele é contra o Flamengo? Não, é porque eles são ruins, cara. Os caras são muito fracos. Eu tenho uma opinião já há algum tempo que muitos árbitros conhecem a regra, mas não entendem o que é um jogo de futebol. Ou seja, eles não conseguem entender que um jogo tem uma dinâmica e essa dinâmica inclui contato, empurrar, ganhar no corpo, levar vantagem. O futebol é um esporte que, por exemplo, o jogador mais forte fisicamente vai ganhar na imposição física, obviamente, daquele que é mais fraco. Mas aquele que é mais fraco e mais leve vai ganhar na velocidade desse outro, que é mais pesado e mais forte. É do jogo. Imagina, bola comprida, o Michael da vida correndo e um cara pesadão com ele. Não vai alcançar. Em contrapartida, quando for disputar no corpo a corpo, esse cara vai bater o corpo na frente, o Michael vai bater e vai cair. É isso, o jogo é assim. O futebol proporciona isso. Né? O futebol ele vem do rugby. O rugby também é assim. Tem os caras gordaços que jogam rugby, né? Dependendo da função. Outros são levinhos e correm barbaridade. De acordo com a função de cada um. Então, eles não entendem o jogo. Não entendem o jogo. E ele errou contra o Flamengo ontem, já errou a favor, vai errar contra outro. Não é pessoal. Sabe? Ou se for pessoal, entre aspas, é contra o futebol. Não é contra um time específico.
Eles são muito ruins, gente. Muito ruins. O jogo de ontem foi, como espetáculo de futebol, ele foi extremamente prejudicado pela arbitragem. É muito mais do que esse lance, acho que pela dinâmica do jogo comprometida pela marcação de faltas que não são nada. O que é absolutamente insuportável. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.